boa tarde Maranhão, boa tarde São Luís. Hoje mais um dia de chuva, como a gente gosta, né? São Luís é assim, dia de chuva, dia de sol, dia de chuva, dia de sol. Sejam bem-vindos, faz parte comigo agora aqui do quadro Vem Comigo, a gente sempre com um assunto interessante. Já aproveita e me segue nas redes sociais, @Regiane Braga, coloca aí, gente. Ai, eu fico tão feliz quando olho meu nome aqui, Paulinho. @Regiane Braga e também segue tvcidade.ma e não desgruda, porque nós já estamos aqui no ar com você, ó. Tira aquela foto, você já sabe, né? Tira, me marca no Instagram que eu te reposto já já. Certinho? Olha, o Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Segundo a OMS, uma em cada 35 crianças no mundo tem TEA. O autismo pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico de um profissional seja dado entre os 4 e 5 anos de idade. Para falar mais um pouco sobre esse assunto, eu converso aqui na sala do Vem Comigo com o Dr. João Arnold, que é psiquiatra, e com a Darli Machado, que é mãe atípica. Sejam bem-vindos, vem para cá conversar comigo, os dois. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E aí, minha linda, me dê um abraço, como é que vai? Darli, senta aqui, Darli, pode ficar à vontade. E aí, doutor João, tudo bem? Vamos ficar à vontade. Vamos falar de um assunto que é bem interessante, afinal de contas, o nosso papel é esse, né, de comunicar. Estamos aqui como papel de comunicadores e eu acho que é importante a comunidade, a sociedade de modo geral, ficar por dentro de um assunto que é tão importante. Muitas famílias têm em casa uma pessoa que tem autismo, não é isso, Darli? Para começar, como é ser mãe do Felipe? Eu vou começar a falar do Felipe, criança. Certo. Porque hoje ele tem 22 anos, Hoje ele é tem isso? 22 anos. Eu descobri o autismo, o Felipe tinha 1 ano e 3 meses. Foi muito difícil para uma mãe, aonde ela espera essa criança por 9 meses. Nasce uma criança linda, maravilhosa, bem amada. E quando você recebe o diagnóstico de autismo, parece que seu mundo caiu. Você entra em luto. Seu filho não morreu, ele está ali com autismo. Porém, todas aquelas suas expectativas, tudo que você sonhava para ele, você começa a chorar, a regredir, porque você entra de luto. E esse luto, se você não partir para a luta, você vai ficar chorando a vida toda. Eu fiquei 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Para mim foi muito difícil. Eu perdi tempo. E uma mãe que fica 1 ano e 3 meses sem entender o que estava acontecendo, ela perde tempo. Porque a criança, quando ela recebe o diagnóstico de autismo, é naquela fase que ela tem 3, 4 anos e ela precisa ir para a escola. E é muito importante. E a mãe precisa partir para a luta, procurar as terapias, porque a criança com autismo, se ela não estiver a inclusão na escola e não ir para as terapias, ela regride. Eu imagino que hoje a gente já enfrenta uma batalha, né, doutor João? Imagina minha amiga, a Darli Machado, que é mãe do Cláudio Felipe, há anos atrás recebeu um diagnóstico desse, encarar todo esse desafio, exatamente o que estava acontecendo. Pode ficar à vontade. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sem dúvida, o que Darli compartilha conosco, Regiane, é uma vivência que eu percebo na clínica todos os dias, atendendo famílias de pessoas que recebem o diagnóstico, seja na primeira infância, seja o adolescente, seja o adulto com autismo. Então, assim, é importantíssimo a gente pensar do ponto de vista do desenvolvimento infantil, que algumas coisas, essa mãe, esse pai que cuida, que amamenta, que banha todo dia, a gente tem que ficar atento para suspeitar precocemente, que o que o Darli traz é fundamental. Quanto mais precoce a gente consegue suspeitar de autismo, às vezes a gente pode até não conseguir fechar totalmente aquele diagnóstico, mas a suspeita já faz com que a gente indique alguma intervenção que promova uma melhora nesse desenvolvimento. Então, você mãe, você pai, o que eu posso ficar atento, né? Então, é aquela criança, aquele bebê que é o... algumas dicas, assim, o que a pessoa pode ficar atento no tipo de comportamento, né? Isso mesmo. Vamos lá, qual seria a primeira? Na primeira infância, ao amamentar o bebê, ele gosta de olhar para o olho da mãe.
E aí, frequentemente, quando a gente vai conversar com as mães, ela diz assim, ele não olhava para mim, eu conversava com ele estava focado no brinco. Então, tem sinais de alerta desde do amamentar, né? Aquele bebê com 1 ano que não aponta, que é um tipo de comunicação importantíssima, é comunicação não verbal. Se a gente parar para pensar, antes de andar, a gente engatinha. Antes de falar com linguagem funcional, a gente aponta para mostrar interesse, para pedir. E a criança que tem o autismo, ele não consegue... Ele tem atraso no apontar. Então, às vezes, vai apontar depois de 2 anos, 3 anos, depois de uma terapia. Tem um atraso na fala, né? Então, é aquela criança que com 1 ano ainda não dá tchau, não solta beijo, não fala papai, mamãe, que são palavras que, mesmo que não estejam ainda totalmente elaboradas, mas é fácil. É uma comunicação verbal de papá, e daqui a pouco é específico, papá só pro papai, e aí não está fazendo com 12 meses, tem algo errado. Aquela criança que se incomoda muito com alguns sons, que anda na ponta dos pés, que faz um movimento que me chama... Foi curioso, eu pensei que ele estava comemorando, mas não era. Ele repete várias vezes um movimentozinho que a gente chama flapping, é um movimento com a mão. Então, esses sinais... Como que seria esse movimento? É como se fosse mexendo a mão rápido, estereotipados. A gente chama isso de estereotipia motora, né? Então, é um movimento... Às vezes a mãe conta assim, doutor, ele gosta muito de girar. Aí gira. Ele não fica tonto, eu achei interessante. E é uma estereotipia motora, né? Então esses são sinais... Ficar atento aos sinais, né, da criança e buscar logo o tratamento, que é muito importante. Isso mesmo, sem dúvida. O tratamento modifica a evolução de vida, a autonomia dessa pessoa com autismo, dessa criança. Então, o tratamento, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma alteração do desenvolvimento. Então, o tratamento é feito com múltiplas mãos, né, em equipe. É o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é o fonoaudiólogo, é o educador físico, é o assistente social para garantir direitos que essa pessoa tem com TEA, né? É importante, com você, no caso, você teve uma rede de apoios enquanto mãe? Você contou pra gente aqui que no começo você não entendia o que estava acontecendo, buscando ajuda. Você teve apoio da sua família, marido? Não, do marido, sim. No microfone. Sim, meu marido, sim. A minha família se restringia, eu e meu marido. Uma hora eu aceitava o autismo, outra hora eu não aceitava, só ele aceitava. E nós nos unimos cada vez mais. Tem uma pesquisa que diz que 86% da família, o marido vai embora. E a mãe fica, abandona o lar, e a mãe fica com a criança com autismo. Qualquer deficiência, ela é muito complexa, porque precisa de apoio. E essa rede de apoio, essa mãe, ela acaba não tendo, porque o marido vai embora, ela fica mãe solo, e ela precisa que essa criança tenha essa terapia. Hoje, o profissional na vida dos autistas, ele é de fundamental importância, e a gente precisa capacitar, especializar essas pessoas para que ela faça esse atendimento. Ainda criança nas clínicas, hoje o Felipe, ele não frequenta mais clínica, mas elas são muito importantes para uma rede de apoio. Hoje o Felipe tem terapias em casa, ele faz aba estruturada, que ela é além da mesinha, ele não precisa ir mais em clínica, porque é um jovem de 22 anos. Autismo não é só infantil. As pessoas, há algum tempo atrás, achavam que autismo era infantil. E aos 12 anos, ele sumia, eles ficavam invisíveis. Porém, a gente sabe que hoje Felipe tem 22 anos. Ele não pode viver sem terapia. É isso que eu ia falar, né? Porque, a criança que tem autismo, ela vai crescer. Existe essa rede de apoio pós 12 anos? Sim, é uma coisa que os serviços privados se organizam para atender cada vez mais adolescentes e adultos com autismo, e os serviços públicos também, percebendo essa demanda, começam a se estruturar. No Maranhão, a gente tem um centro de referência para pessoas acima de 12 anos, que é administrado pelo órgão estadual, pelo governo do estado. É um início, né? O pontapé inicial é perceber a existência, é o que Darli está trazendo. Se a gente consegue perceber que essa criança cresce, que ele vira um adolescente, vira um adulto, e ele continua, ele não deixou de ser autista, ele né? Tem que continuar fazendo ele tem que continuar fazendo tratamento. Há uma mudança nas demandas, então a demanda é outra. Para um adulto com autismo, às vezes é conseguir ter autonomia para fazer uma compra, para ir no supermercado, para conseguir
acessar o transporte público, para chegar e conseguir usar o cartão de crédito, que parece uma coisa boba, mas é uma conquista enorme. E a gente vê essas famílias vibrando. Eu dou o cartão, ele compra o lanche dele. Né? O adolescente que às vezes não tinha essa autonomia. Sim. E na terapia conseguiu. Consegue fazer, né? Ó, o Abril Azul tem o objetivo de envolver toda a comunidade nas causas que incluem tais distúrbios e condições do TEA, a fim de buscar uma sociedade mais consciente, é o que a gente está tentando fazer aqui, buscar essa consciência, menos preconceituosa e mais inclusiva. Assim, as campanhas, elas são válidas, porque a gente já vem de umas campanhas, autista, lugar de autista em todo lugar, menos preconceito, mais informação. Hoje a campanha valorize as capacidades, respeite os limites, porque nossos filhos têm capacidade sim. Hoje o Felipe gosta muito de música, ele não tem, por conta das terapias, por conta dos profissionais, eu agradeço aos profissionais das clínicas, os ATs, dos hospitais, todos os profissionais que atuam com os autistas, a gente só tem a agradecer, porque ele é que faz com que essa criança, esse jovem, esse mais, autista, né? Adulto, a desenvolver um pouco mais. Olha. E, assim, valorizar essas capacidades, ela é de fundamental importância, mas respeitar os limites também. No caso do Felipe, ele gosta muito de música, ele vai em shows, ele gosta de reggae, ele gosta de... Beijo pra você, Felipe, viu? Felipe, beijo pra você, tô com sua mãe aqui, um beijo pra você. Muito mesmo. E ele tem o predileto dele. Eu vou dizer porque todo mundo sabe, né? Ele gosta muito do Carlinhos Veloz. A música Ilhabela, ele diz que é dele, Ilhabela. Eu converso com ele, eu digo, Felipe, Ilhabela não é sua. Ela tem um autor e é Carlinhos Veloz. Aí quando ele vai cantar, ele diz, é de Carlinhos Veloz? Eu digo, é. E aí ele respeita. Certo. Olha só, Lei 12.764 determinou que a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Por que eu estou falando isso? Para lembrar que é uma lei, tá? A gente não debate lei. O que acontece? No meu Instagram, geralmente eu recebo algumas denúncias, recebi uma recente, até comentei com vocês, que tinha uma mãe com um filho autista num posto do CRAS, e ela, como tem um filho com autista, tem direito a ter atendimento prioritário. E não deram esse suporte na hora para ela. Ah, não, teu filho está com birra. Ah, não. Então, assim, falta de consciência, falta de empatia com aquela mãe também. Então, ela me mandou, eu lembro, um texto assim, bem chateada com a situação. E o segurança do posto também não foi assim, não atendeu ela da forma correta. Então, vale lembrar que ninguém está fazendo favor para ninguém. É lei, tá? É lei. E eu acho que lei tem que ser respeitada, né, isso, doutor? Eu acho que a pessoa com autismo, com TEA, foi categorizada como pessoa com deficiência justamente para gozar de alguns direitos que são básicos, às vezes, né? Uma prioridade, porque imagine, e isso é um exercício de empatia, né? Uma criança com TEA, frequentemente, ela fica desorganizada com muitas entradas sensoriais, então uma fila, tem muita gente conversando, é muito barulho, muita luz, muito som, ela tem que ter atendimento prioritário, né? Então, além disso, um benefício previdenciário, porque frequentemente essa mãe que já foi abandonada, como o Darli mencionou, frequentemente quem vai na consulta do psiquiatra infantil é a mãe. O pai já pulou do barco há muito tempo, frequentemente, né? E essa mãe não vai conseguir trabalhar, às vezes. Então, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um outro direito que é extremamente importante de ser garantido, né? Então, às vezes, a gente precisa que essa família receba o diagnóstico precocemente para que essa mãe consiga levar o filho para a terapia, porque sem o diagnóstico ela não acessa o BPC e ela continua tendo que trabalhar para sustentar toda a família, né? Então a carga fica muito pesada para a mãe, né? Eu vou falar rapidinho para vocês aqui. Só complementando o que o doutor Arnold disse, é a questão de respeitar os limites. É lei, mas porém, para um autista ficar numa fila é muito difícil. Imagina. Então ele tem os limites dele, e esses limites, como diz a campanha, valorize as capacidades e respeite o limite do autista. Eu tenho um limite, então eu não posso ficar naquela fila. Por isso que
tem que respeitar as referências. Outro dia eu trouxe um amigo advogado aqui e a gente debateu sobre alguns direitos dos autistas, né? Mas eu vou só recapitular aqui alguns. Entenda quais são os direitos dos autistas, já que a gente está no mês de abril, mês de conscientização, tá? Vamos lá. O primeiro aqui, rapidinho, carteira de identificação. Certinho? Carteira de identificação é importante. Redução da jornada de trabalho dos pais, é a Lei 13.370, que reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas, sem redução salarial, que a gente estava falando ainda há pouco. A inclusão escolar, a criança com autismo tem direito de ingressar e permanecer em uma escola regular. Por isso, o autista precisa ter condições de acesso, aprendizagem e participação na escola. Que a gente vê aqui, teoricamente é bonito, mas também, às vezes, na prática, a gente percebe a dificuldade de algumas mães inserirem seus filhos na escola para estudar. Não é verdade? Isso também é o que acontece muito, né? Isso aqui é o que é de direito, porém a gente sabe que na prática não é sempre assim. Atendimento prioritário, a pessoa com autismo tem prioridade no atendimento, ou seja, o direito de ter atendimento imediato e diferenciado das demais pessoas em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. É uma lei, tá? Lei 10.048/2000. No mercado de trabalho, o autista tem a possibilidade de participar de programa de aprendizagem para a pessoa com deficiência. Ele se inclui nesse programa, né? A partir dos 14 anos, tá? E não é necessário preencher requisito relativo ao grau de escolaridade. Pode ser contratado como o programa do jovem aprendiz também, tá certo? Isenção de impostos para aquisição de veículos, tá? Importante. Quem tem autismo pode adquirir veículos com isenção de impostos, por isso o valor do automóvel acaba saindo com mais desconto. O benefício pode ser exercido uma vez a cada 2 anos, tá? Vaga no estacionamento, que é muito importante também, porque quando a gente fala, mas ele não está com deficiência, não está mancando, vamos supor, né, que a gente não consegue enxergar ali. Às vezes a pessoa, não, você não tem direito a essa vaga. Tem sim. É vaga no estacionamento, é muito importante relembrar. O autista também tem direito a uma vaga especial nos estacionamentos, mesmo que não seja o condutor do veículo, tá? E aí tem várias, eu sei que meu tempo está esgotado, tem várias leis aqui, a gente tem que fazer outros programas para sempre estar falando e lembrando, mas nossa intenção aqui no quadro Vem Comigo e conscientizar a população sobre um assunto tão delicado e importante. Quero agradecer a presença de vocês, mais um recadinho para finalizar? Assim, só para a gente levar em conta as campanhas onde ela diz que menos preconceito, nossos filhos sofrem muito preconceito na escola, no supermercado, na fila dos ônibus, no dia a dia. Nossos filhos com autismo, eles não são doentes. O autismo é uma condição e eles precisam valorizar as capacidades e respeitar os limites dele. É isso que eu queria deixar. Que muito obrigada, viu? Parabéns por ser uma mãe tão dedicada, tá bom? Parabéns por sua dedicação e seu amor. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Eu acho que a mensagem que eu deixo é de identificar precocemente, sinalizar essa mãe da importância do que a gente falou ao longo desse debate e buscar os direitos, né? Então, a partir desse diagnóstico, conseguir os direitos que foram tão bem debatidos e explanados. Obrigado. Muito obrigada para você de casa. Eu volto amanhã com mais um quadro Vem Comigo. Antes, só mandar um beijo aqui pro time Maranhão City. Beijo, meninos do futebol. Beijo para vocês, tá bom? Mandem muito bem aí. Quero ver muitos gols nesse jogo aí, tá? Vou assistir vocês. As meninas mandando aqui um alô para mim que estão assistindo aqui ao vivo. E eu volto amanhã com mais um assunto super interessante para você. Um beijo, tchau!